Perséfone e Iemanjá, né? Vamos celebrar então essa noite maravilhosa, essa lua cheia, né? De sábado aí que entrou maravilhosa também, lua cheia em Capricórnio. E eu e a Raquel estamos aqui. Oi, Sana. Hello, Sana. Eu e a Raquel, a gente está aqui para falar então sobre perimenopausa, sobre Perséfone. Ah, vamos ver aqui, a Raquel já está entrando aqui através do perfil da Travessia das Deusas, né? E a gente vai conversar hoje, vai ter um papo muito profundo, já que a gente vai falar sobre as águas profundas. Oi, Kel! Oiê! Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Deixa eu arrumar aqui minha cara. Pronto. Tudo bom? Como é que tá? Tudo certo aqui no calor, como é que tá o tempo por aí? Tá bom, hoje tá bom, tá aquele absurdo, sabe? Mas também não tá aquele calor. Então tá do jeito que a gente gosta. Tá naquele, né? Naquele. Sabe aquela temperatura meio quase assim, chegando primavera, assim? Então, mais ou menos isso. Não tá muito frio na rua, não. Que hoje a gente vai falar de uma live muito profunda, assim, né? Com um tema que Uhum. toca muitas mulheres. Hoje é um dia muito especial aqui no Brasil, né? Em que, independente da religião, enfim, né? Existe um sincretismo muito Isso. grande, justamente com esse arquétipo da Iemanjá. Muitas, assim, né? A gente olha para ela como realmente uma imagem, seja ela dentro da Igreja Católica, como Nossa Senhora dos Navegantes, ou dentro, né, das religiões de matriz africana, como Iemanjá. Mas, de qualquer forma, ela representa uma grande mãe para gente, né? E a gente quis trazer essa conexão com as travessias das deusas e com os arquétipos que a gente trabalha dentro da nossa metodologia, digamos assim. E você, que é expert, que sabe tudo a respeito de todos esses Ah, mitos quem dera. e que consegue trazer com uma profundidade, com, né, uma sutileza e uma delicadeza que realmente esse tema nos traz. Então, como você trouxe, né, a relação essa questão da Iemanjá com a Perséfone, então, se você quiser começar nos falando como se dá né, esse cruzamento dessas informações. Uhum. Ó, eu inclusive separei algumas frases aqui que eu acho importante a gente mencionar elas, que eu acho que tem tudo a ver com esse complexo, né, então materno, que traz muito a Iemanjá como essa mãe que traz força e também traz essa amorosidade, né, essa imensidão, essa abundância, né? Então, Uhum. eu trouxe aqui uma frase que eu acho que está muito relacionada com perimenopausa, que é uma sensação, né, que acontece nesse período, que é muitas mulheres chegam à perimenopausa exaustas porque tentaram ser um mar calmo para todos, engolindo suas próprias tempestades. Então, eu acho que depois de participar de muitas rodas de mulheres, né, todas pós-menopausa, inclusive, eu acho que essa é uma frase que traduz muito bem esse período que traz essa remoção desses véus, né, de ter essa responsabilidade de cuidar de tantas pessoas, ou de se responsabilizar por tantos e de colocar esse holofote para si mesmo. Então, dentro do que a gente traz hoje, que é essa questão de Iemanjá, é quando a gente, e depois essa questão da Perséfone com a Iemanjá, que é justamente de quando eu parei, né, eu fui buscar a minha sombra, que eu acho que a perimenopausa é um mergulho para a própria sombra, né, para a integração né, do ser como integral, né? Então, eu acho que essa busca de entender essa parte de si mesmo, e por isso que é visto por muitas pessoas como uma coisa ruim, né? Como uma coisa difícil, como a visão é em torno do sofrimento, né? Então, é justamente por isso que a gente traz essa questão de toda a mitologia, porque através dessas histórias fica mais simples de entender esses processos, essas jornadas, e por isso que a gente fala sobre travessia, né? Porque justamente essa busca.
de si mesmo, né? Desse aspecto de si mesmo, dessa reformulação de si mesmo, né? Eu acho que não é nem uma questão de virar outra pessoa, mas eu acho que é de se reidentificar, de se reconstruir, né? Então, de fazer uma pausa no tempo e de fazer uma reflexão sobre quem se é naquele período da jornada, né? Porque a gente vai fazendo atualizações aí, então eu diria que perimenopausa é uma atualização de software. Sim, não, isso que é uma coisa que a gente sempre traz, né? A gente vai se Uhum. reconhecendo, né? Se Isso. redescobrindo. E essa questão da integração desse submundo que a Perséfone nos traz, que quando você explica bem certinho o mito, né? Que vai lá no submundo, né? Sequestrada lá por Uhum. Hades, e e tem todo o processo dela, eu acho que é dos grandes desafios das mulheres reconhecer, integrar e conviver com as próprias sombras e não lutar necessariamente contra elas o tempo inteiro, né? A gente não foi Uhum. ensinada a olhar para algumas questões e e aceitar às vezes as nossas incoerências, as nossas dualidades, né, os nossos Uhum. paradoxos, entender que algumas coisas a gente não tem como resolver, aceitar essa vulnerabilidade como força e não como uma fraqueza. Isso é, né, assim, do caminhar, principalmente das mulheres, assim, da humanidade como um todo, mas das mulheres principalmente. Quando você fala assim, né, dessa questão da grande mãe das tempestades, né, que você acostumou a ser um mar calmo, e aí agora tem que lidar com essas tempestades, como que a gente consegue, dentro, né, dessa identificação com os mitos, por exemplo, como que a gente Uhum. pode olhar para Perséfone e aprender com ela para fazer essas integrações, para que justamente a gente possa sofrer menos na perimenopausa? Como é que você Então, acha? e eu acho que aí é que tá o grande pulo do gato aí da travessia, né? Cada mulher vai fazer esse mergulho com deusas diferentes. Por quê? Porque cada tempestade de cada mulher desse grupo, ele é uma tempestade única. O meu processo, ele é diferente das outras mulheres que estão ali comigo no grupo, né? Então, e esse que é o mais interessante, porque quando a gente vai fazer, né, como é lidado pela sociedade a perimenopausa, é de uma forma muito é, receita de Mecanicista, né? bolo. Né? Em que entrou aqui nesse, né, na linha de produção e daí esse aqui é o teu pacote, né? Não, então quando a gente faz uma travessia, principalmente em processos de grupo, a gente faz uma travessia em que eu vou identificar quais são os meus aspectos. E eu só consigo fazer não que eu só consigo fazer desta forma, mas uma das formas de se fazer isso é através de um processo terapêutico em grupo, em que o grupo me traz suporte, né, para que eu faça a minha travessia. Então, uma outra frase que eu separei aqui para a gente falar hoje é a seguinte: o sintoma, tá? As ondas de calor e as oscilações de humor, elas são como as marés de Iemanjá. Se você tenta represá-las, elas viram ressaca. Então, e esses processos eles acontecem e fica tão visível em grupo que às vezes a gente fica muito preso, né? Ah, mas como é que vai ser para mim, etc. E o homem ele aprende através de histórias, né? Por isso que a gente trabalha com mitologia, porque é justamente onde eu consigo entender dentro daquela história que aquilo, em alguns aspectos, conversa comigo e fica mais fácil de eu entender essas, né? Essas histórias, esses processos. Fica mais claro para mim também entender aspectos de mim mesmo quando eu consigo fazer essa projeção. Né? Sim, Aí eu trouxe uma outra questão que é o insight, então, né? A perimenopausa é Iemanjá dizendo, né? Então, imagina Iemanjá dizendo para vocês, né? Agora as minhas águas são para mim, não para banhar os outros. Que eu acho perfeito. que né? Que daí a gente traz a questão da Perséfone, que ela precisa ir para o submundo, né? A ideia de a gente trabalha
no submundo, porque é um momento de recolhimento, né? E a gente traz a Iemanjá também nessa conversa, que é nas profundezas do mar, né? Eu tenho que fazer um mergulho para eu ir de encontro com esse processo, né? Com essa travessia. Sim. E sabe que eu estava lendo aqui, quando você falou também da receita de bolo, a visão da perimenopausa, principalmente pela medicina, ela é muito mecanicista, né? Eu, às vezes, Uhum, preciso, quando eu estudo, assim, cada vez que eu me atualizo, estudo que é necessário, eu preciso saber, a gente precisa levar as informações, né, que estão, mais em evidência para as mulheres, mas às vezes me assusta um pouco como os professores abordam isso, sabe? uhum, E falando de ondas de calor, por exemplo, 70% das mulheres têm ondas de calor, 30% não tem, então não é receita de bolo. E dessas ondas de calor, elas variam muito. Tem mulheres que têm as ondas de calor à noite, com uhum, aquele. Fica molhado, né? Que tem aquele suor, assim, que inunda tudo. Outras têm mais durante o dia. Outras têm um calor que não é esse calor do suor, é só aquela sensação de uma queimação, assim, que sobe, né? uhum, Algumas, quando comem um alimento, algumas têm um gatilho emocional, outras. Estou trazendo isso, que é justamente essa questão de represar, de você olhar para isso, para poder entender qual é o seu processo desencadeador desses fogachos, para entender onde você precisa atuar, integrar, respeitar, às vezes simplesmente tolerar, dependendo, né, de como for a tua situação. E eu escutei uma frase esses dias que eu gostei muito, que era assim, o calor da queimação do fogacho é o que queima o karma, sabe? uhum, Então, é o calor que está queimando o karma, assim, sabe? Então, uhum. para ver isso como uma potência também, né? De algo muito superior e, de fato, entender que esses arquétipos e esses mitos e essas histórias, elas vêm para justamente inspirar como que as mulheres podem passar por esses processos sem tanto fatalismo, né? Sem olhar para aquilo como um sistema que o tempo todo vai querer nos descredibilizar e deixar a gente nesse papel de muito passivas e muito condenadas às situações, né? Que a gente pode realmente olhar para isso com um outro olhar, né? A vida não é tão injusta desse jeito. Eu só queria comentar uma coisa que, assim, não existe forma certa ou errada de fazer essa travessia, né? O que a gente se propõe no nosso programa é justamente trazer possibilidades em que você vai escolher conforme o que você quer viver, né? As opções. Estar ciente das opções que existem, né? Então, eu posso fazer um trabalho profundo nessa área aqui, que tem a ver com o que eu quero fazer agora, ou de repente é nessa outra questão aqui, ou de repente eu quero só lidar com o sintoma, eu não quero sentir nada. Então, cada um vai ter o seu processo. Não existe certo e errado, mas eu acredito que a história, a travessia, quem escreve é você através do seu processo, do que faz sentido para você, do que você quer viver, e eu acho que isso é incrível porque é uma possibilidade de escrever, de pegar a caneta e escrever a história que você quer contar daqui para frente. Eu achei muito interessante quando a minha médica aqui no Reino Unido me convidou para fazer um plano ela chama já de pós-menopausa, né? Ela já me colocou nesse quadro, a gente está ainda discutindo essa questão, né? Mas ela me convidou justamente para escrever esse plano, sabe? Para assim, então tá, então eu quero me reunir contigo para entender o que que tu quer viver daqui para frente. Porque esse caminho ele pode ser escrito de várias formas. E eu achei essa abordagem muito interessante, porque traz um laudo, traz resultados de exames, foram mais de uns exames em períodos diferentes, mas essa visualização ela é feita a partir de trazer possibilidades do que pode acontecer. E é claro que também existe um processo que é muito além do físico, né? Que eu brinco sempre que toda vez que a gente faz travessia, eu faço novamente,
faz uma parte da minha travessia, né? Então, cada vez eu escolho uma deusa diferente, um processo diferente, e não é à toa que a perimenopausa pode durar, gente, até 10 anos, né? Então, porque são processos, não é não é linear, né? Nós não somos lineares. E daí trago o mergulho, né? A Perséfone desce ao submundo para encontrar sua sombra, e a Iemanjá guarda os seus tesouros no fundo do oceano onde a luz não chega. Que é esse recolhimento, esse período de recolhimento, é um período que eu não estou preocupado no holoforte, eu tô preocupada num olhar para si mesmo, Uhum. né? Então, não tenha medo da escuridão, então do submundo, né? Ou da profundidade do mar. É lá que estão as joias que a mulher jovem não tinha maturidade para carregar. E eu acho essa frase tão interessante porque precisa andar um chão para chegar na perimenopausa. Ninguém chega na perimenopausa com 15 anos. Então, os processos, eles têm fases diferentes na vida de uma pessoa, né? Então, não é à toa que precisa andar um chão para chegar nesse período, né? A gente precisa de algumas jornadas acontecendo para que a gente chegue nesse processo, né? E eu também, esse final de semana, inclusive, falei, né, sobre esse tema. Tem algumas coisas que é só a maturidade e a idade. Assim, por Uhum. mais que as pessoas, as mulheres, comecem processos de autoconhecimento muito novas, e eu me incluo nesse grupo, tem coisas que eu sei que é com a idade que chega essas É. informações, né? Que chega com essa calma, chega essas ferramentas para que você possa explorar certas coisas que até então você não tinha acesso, você não tem essas chaves para poder abrir essas portas, sabe? Então, eu tenho isso muito. Hoje eu tenho mais claro, porque antes eu ainda ficava me chicoteando muito, assim, acerca Uhum. de umas integrações que eu ainda não tinha conseguido fazer. Só que quando eu olho para a Raquel de 30 e olho para a Raquel de hoje, eu já vejo o quanto que eu já avancei. Então eu fico imaginando também para frente, né? Sim. E quando a gente olha para isso que você falou da travessia, de cada uma tem realmente uma forma de atravessar. Uhum. E às vezes essas chaves, mesmo com a idade, é o que eu vejo, pelo menos, né, nas mulheres que nos procuram assim, tá tudo bem também se você chegar na fase da perimenopausa, ela for uma tempestade, né? Iemanjá mandar aí uma Uhum. tempestade para você lidar com muitos sintomas físicos, emocionais, mentais, que são esferas diferentes que vão conversando entre si. E você não olhar para isso e ver assim, cara, eu não tenho a chave e a maturidade para lidar com isso. Tá tudo bem você reconhecer isso, sabe? Porque eu acho que o mais desafiador é justamente, falando em Iemanjá, em ondas, em tempestades, quando você tenta remar contra uma maré, a gente não vence. A gente não tem como vencer uma força contra da natureza. Por que que eu estou dizendo isso? Porque você precisa ser coerente e por exemplo, quando você coloca no mar, né? Você se coloca no mar nessa situação das correntezas, mesmo quem sabe nadar, se tenta nadar contra uma corrente do mar, vai se afogar, não vai aguentar, né? Então, Uhum. às vezes, é, se entregar para o processo de uma forma também de sentar e dizer, eu não sei, eu preciso de ajuda para lidar com tudo o Uhum. que está acontecendo, não faz de você, né, da gente menos mulher, menos sábia ou menos Uhum. deusa, né? Faz a gente É. ter essa humildade também diante das coisas que estão acontecendo com a gente, né? Uhum. Kel, eu queria pedir então, né, já que a gente já está caminhando aí para o final da nossa live, mas eu queria convidar então todas as pessoas que vão assistir depois, todas as pessoas que estão ao vivo aqui com a gente, né, para imaginar vocês na beira da praia, né, no entardecer, assim, imagina que tá aquela vista maravilhosa de pôr do sol, né, que você tá lá naquela imensidão, naquele, né, naquele horizonte maravilhoso. E imagina então que de um lado você tem uma caverna de Perséfone, né, que você tem os que no caso representaria o seu interior, e do outro lado o horizonte de Iemanjá, né, que é a sua expansão. O que você precisa entregar para as águas para poder entrar na caverna e governar a sua própria vida? Então, quais são as entregas que a gente faz, né? Que a gente
entrega para esse horizonte, para essa expansão, né? O que que eu entrego para esse universo de uma forma desse mar, né? Maravilhoso e gigante, né? Representando então a sua expansão, o seu transbordar aí. E o que que eu, então, para eu conseguir entrar nessa caverna, né? Porque não dá para entrar na caverna com tudo, né? Então, o que que a gente deixa no mar, né? Mesmo como ritual de passagem, né? O que que eu preciso entregar para que eu consiga fazer esse momento de recolhimento, para que eu consiga entrar nesse lugar e fazer e respeitar meu processo também, né? Porque a gente tem que se desfazer de algumas questões aí, né? A gente para fazer essa travessia a gente precisa, né, de foco, de energia aqui para o nosso processo. Além disso, então, porque a gente sempre comenta, né, assim como no nosso trabalho juntas, né, em grupo, na Travessia das Deusas, a gente trabalha muito na nossa travessia, então nós ensinamos você não a lutar, né, contra as ondas ou fugir do submundo, né? Muito pelo contrário, gente. Nossa abordagem não é essa, não é de fugir, não é de luta, não é de defesa. Muito pelo contrário, a gente ensina vocês a nadarem aí com a Iemanjá, né? E a reinar como Perséfone, né? Perséfone foi fazer ela foi raptada, né, por Hades até o submundo para justamente conseguir é, fazer o processo dela, né? Fazer a travessia dela para retornar como a rainha do submundo, né? Então, a perimenopausa não é o fim da sua beleza, não é o fim da sua juventude, não é o fim do seu brilho. Muito pelo contrário, ele é o nascimento da sua majestade. Então, talvez, por causa da perimenopausa, seja a primeira vez na sua vida que você reconhece a majestade em si. E esse é o chamado que a gente sempre faz aqui. Esse é o que a gente vê acontecer né, com as nossas clientes. E esse é o processo que eu e a Raquel, a gente se uniu e resolveu tanto participar desse processo, né? Não numa visão só de nós temos a resposta, mas muito com esse olhar curioso que eu acho que tem muito a nossa pegada, né? De sair desse lugar de vitimismo da perimenopausa, gente. Eu acho que a gente tem tanta coisa para celebrar na perimenopausa, a gente não precisa ir para esse lugar, né? De que a perimenopausa é uma coisa horrível, de que a perimenopausa é um momento de sofrimento, de que a gente não se reconhece, etc. É um momento em que talvez pela primeira vez a gente consiga olhar para si mesmo. E perfeito essa tua última fala, que é o que eu tava falando e me veio muito assim. Eu recebi hoje um meme, né? Esses memezinhos de videozinhos assim, Aham. uma cliente, né, falando sobre tipo a Barbie da menopausa. E, gente, assim, toma cuidado com os conteúdos que vocês consomem. A gente não precisa ficar na ilusão de achar que nada está acontecendo, que não precisa, que tudo vai. Não é isso. Uhum. Mas tomem cuidado, né? Venham, se fortaleçam de laços e vínculos e de mulheres que olham para esse lugar a partir de mesmo que seja piada, sabe? Toma cuidado, porque isso fica no nosso subconsciente e a gente vai alimentando, né? Vai alimentando isso de uma forma que não é saudável para nossa saúde, nem física, muito menos mental. Então, convidar vocês para conhecerem essa nossa abordagem, que a gente trata com humor, né, Kel? A gente é muito palhaça, a gente É. tem essa leveza da brincadeira, né, das piadas, que a gente pode trazer diversão, né? A Raquel sempre traz isso, que a gente seja um processo onde a gente se divirta desse olhar curioso, de uma criança quase conhecendo um mundo novo, né? Assim, Uhum. descobrindo novas possibilidades, mas com muito respeito, né, aos processos, assim, com muito respeito Uhum. à maturidade, com muito respeito a tudo que a mulher já passou na sua vida e vai passar ainda, né, não desmerecendo ou ridicularizando essa fase que é tão Uhum. importante. E porque também a gente acredita que esse processo, essa travessia, não precisa ser pesado. Muito pelo contrário, ela pode ser leve.
ela pode ser divertida, ela pode ser criativa, ela pode ser de um outro lugar, né? Eu não preciso ir para um lugar de sofrimento, de dor e etc. E também não preciso ir para um lugar de ridicularização desse lugar, em que a mulher sempre é vista, né, de uma forma cultural mesmo, de que quando a mulher entra em perimenopausa ou na menopausa, ela perdeu o valor. Muito pelo contrário, gente. Talvez seja Exato. a melhor fase da vida de vocês. Sim. Ai. É Perfeito. isso, Kelzinha. Muito É obrigada pela isso. companhia. Obrigada a você Amei. por essas mensagens tão lindas, né? Eu gosto muito. Ah, Todo, igualmente. todo, todo fevereiro, assim, né? Que a gente traz essa relação da Iemanjá, assim, com as nossas Uhum. deusas, assim, eu acho muito bonito, assim. Fico muito grata por tudo que você trouxe hoje. E a gente se encontra semana que vem, tá? Na segunda-feira que vem nós temos a live Isso. pra falar sobre cérebro da mulher na perimenopausa. Aí a gente vai trazer mais parte Ah, fisiológica adoro. e coisas fresquinhas aí pra gente falar. Uhum. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. E lembrando que se você tem alguma dúvida com relação à perimenopausa, não hesite em mandar pra gente a pergunta que vocês tenham, tanto com relação hormonal, física, né, emocional. Ah, eu tô me sentindo assim, traz, né? Todas as questões, dúvidas. Olha, eu escutei isso, é verdade, gente. A gente estudou muito para estar aqui, né? Tanto eu quanto a Raquel, para justamente trazer os últimos estudos, as últimas informações que a gente tem desde a perimenopausa, muito antes, né, da perimenopausa, né, Kel? Mas o nosso foco sempre foi aqui a perimenopausa até essa pós-menopausa, tá? Então tragam as suas dúvidas que a gente está aqui para transbordar nesse momento aí maravilhoso, né? Para justamente trazer todo esse brilho desse momento. Tá bom? Um beijão, Kel. Muito obrigada por todas as mensagens, toda a inspiração aqui. Queria dizer que tu tá maravilhosa com essa flor aí Ai, que branca no cabelo. Tô achando linda, tô achando super ornando com Iemanjá. Muito obrigada, Ai. obrigada. Foi intencional trazer Beijão só a beleza então, desse meu bem. filme. Beijo, tchau. Beijo, tchau, tchau.